Boa noite, Igreja Batista Alvorecer. Estamos aqui nesse dia de alegria, nesse dia de festividade, celebrando a Páscoa. E hoje eu quero trazer para você o real significado da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa é muito mais do que uma data no calendário, que é muito mais que um dia no qual as pessoas se lembram de dar ovos de chocolate. Tudo isso faz parte da nossa cultura brasileira, mas eu quero trazer você para imergir na Escritura e entender o real significado da Páscoa. Eu sei que você já conhece essa história, mas eu vou te lembrar. Lá no início da história da Bíblia, lá no livro de Êxodo, nós acompanhamos o processo de libertação do povo de Israel. Libertação do que, Daniel? O povo vivia cativo pelos egípcios. Faraó escravizava o povo de Israel. Moisés recebe a missão dada por Deus para libertar esse povo. E Moisés, ele inicia esse processo de libertação, mas não é nada simples, porque o coração de Faraó está bastante endurecido. Ele não quer ceder, ele não quer abrir mão do povo, ele não quer libertar o povo que era escravo. Então Deus envia 10 pragas e na 10ª praga o anjo da morte visita o Egito. O texto bíblico fala que ele sobrevoa a casa dos israelitas, mas somente mata os egípcios. Moisés deu uma ordem para o povo de Israel e falou: nesse dia façam o seguinte, peguem um cordeiro, sacrifiquem-o e pegue o sangue desse cordeiro e use como forma de aspergir os umbrais das suas portas, de forma que o anjo fará separação da casa do povo consagrado a Deus e da casa do povo que não teme a Deus. O povo assim faz, eles matam o cordeiro, eles assam esse cordeiro, usam sangue para passar ali no umbral da porta. E a Bíblia ainda fala para que eles comam depressa, simbolizando essa libertação. Comam depressa porque o anjo da morte passará sobre o Egito hoje. E isso acontece, o povo obedece a Moisés, eles preparam ali essa refeição com o cordeiro, eles preparam ali as ervas amargas, eles preparam ali o pão sem fermento. Então são esses 3 elementos, o pão sem fermento, as ervas amargas que simboliza esse tempo na travessia do Egito, esse tempo de dificuldade, esse tempo de escravidão, esse tempo amargo, e o cordeiro que vai simbolizar a libertação. Nós vemos então que esse povo que preparou esse pão sem fermento é um povo separado, é um povo diferente, é um povo que passou pelo sofrimento, mas é um povo que seria liberto através do sangue do cordeiro. E assim foi instituída a Páscoa. Então a Páscoa começa há muito tempo atrás. Jesus é um judeu, ele é um homem que vem da descendência de Abraão, ele é um filho de Davi. Então Jesus tem as práticas dos judeus, ele celebrava a Páscoa com seu povo. E a Páscoa é uma festa que aponta para Jesus. A Páscoa é uma festa que aponta para o Cordeiro. E a gente sabe que na Bíblia, em Isaías 53:7, nós vemos o texto falando sobre o Cordeiro que é levado mudo para o matadouro. A gente vê a Bíblia também falando, João Batista, em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. Então Jesus é este que vem como cordeiro, simbolizado, representado na Páscoa por um cordeiro que libertou o povo de Israel da morte naquele tempo. E através desse povo, nós conseguimos entender um pouco mais, através desse povo judeu, um pouco mais sobre essa festa tão preciosa. E nós sabemos que depois disso, esse povo foi liberto. Esse povo foi entregue à liberdade. O Egito liberou Israel através da mão de Deus. E eles triunfaram naquele tempo ali no deserto. Então nós vemos a preciosidade dessa festa, a importância de olharmos para o texto sagrado não somente como uma parte isolada, mas como um todo, para que a gente entenda cada detalhe e como Jesus é grandioso em cada detalhe das festas. Te convido a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 26. O texto vai dizer o seguinte: quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Nós vemos que é exatamente isso que eu falei: o anjo passa, o Senhor passa, mas o povo de Israel é poupado. Eu te convido também a abrir sua Bíblia lá em Lucas, que a gente vai passar para o segundo momento. Como eu falei aqui, nós vemos que no Novo Testamento Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é apresentado como aquele que libertaria o povo.
E muito mais do que uma morte física, mas libertaria o povo da escravidão do pecado. Como Paulo fala em Romanos 6, que em Cristo nós já não somos mais cativos do pecado, mas somos servos da justiça em Jesus Cristo. Nós vemos na Bíblia falando que, no livro de Pedro, que nós somos transportados das trevas para a preciosa luz de Jesus. Isso tudo nós conseguimos pela ressurreição de Jesus. Paulo fala, aquele que não crê na ressurreição é o mais miserável de todos os homens. Porque nós cremos que o nosso Jesus, ele morre na sexta, mas ele ressuscita no domingo. Deus ressuscita o seu Filho. Jesus na cruz, ele vence o pecado e ele diz, tetelestai, está consumado. Ali o cordeiro é morto e o sangue dele é aspergido nas nossas almas, de tal forma que a gente tem a salvação em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, mas a gente sabe que a história não termina aí. O nosso Jesus não triunfa somente sobre o pecado, mas ele triunfa sobre a morte. No terceiro dia, ele ressuscita. No terceiro dia, ele ressuscita. A gente vê na Bíblia falando, ó morte, onde está o teu aguilhão? O Messias, Jesus de Nazaré, ressuscitou. Jesus ressuscitou. E através disso, todas as promessas que Jesus faz são verdadeiras. Todas as falas de Jesus são verdadeiras. Tudo que Jesus diz, tudo que ele faz é luz para o nosso caminho. É esperança para nós. E eu convido você a abrir em Lucas, no capítulo 24, vai dizer o seguinte, eu quero ler uma parte com você aqui, ó, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removido, imagina a alegria dessas mulheres de levar para Jesus essas especiarias aromáticas e chegar lá e a pedra está removida. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus Cristo. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive está? Ele não está aqui, ele ressuscitou. É maravilhoso ver isso, é maravilhoso. Essas mulheres vão até o túmulo de Jesus e quando elas chegam lá, Jesus não está mais lá, Jesus ressuscitou. E eu te pergunto, o que a festa da Páscoa significa na sua vida? A gente vê a Bíblia falando que através de Cristo nós somos sepultados e nós temos uma nova vida. Nós vemos em João 3 a Bíblia falando que para nós ganharmos a salvação é necessário que nós nasçamos de novo, que nós passemos por essa morte de Cristo. A Bíblia fala que aquele que morreu com Jesus também será ressuscitado com ele. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Através do sangue de Cristo, nós somos libertos, nós somos livres, assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão daquele tempo. Hoje você pode ser liberto de todas as cadeias e correntes e escravidões que estão no seu braço, na sua perna, de forma espiritual. Nós somos livres em Cristo Jesus. O sangue de Cristo oportuniza isso para nós. E eu te convido a experimentar o real significado da Páscoa e depositar a sua fé em Jesus. Assim como o povo de Israel naquele tempo, eles depositaram a fé, eles obedeceram, eles depositaram a sua fé em Deus. E Deus os poupou, os deu vitória e liberdade. Liberdade para nós é ser livre em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que aonde o Espírito Santo está, ali há liberdade. A palavra de Deus fala que através do sangue do Cordeiro nós somos remidos e lavados dos nossos pecados. E isso está posto para nós hoje. A mesa da comunhão está posta. No dia em que Jesus morreu, ele celebrou a ceia ali. O Cordeiro foi sacrificado e ele celebrou ali a Páscoa com os apóstolos, simbolizando que ele morreria naquele dia. Mas no domingo ele ressuscitou, arrebanhou as suas ovelhas e deu para elas a missão de ir por todo mundo e anunciar o Evangelho. E é isso que nós fazemos aqui. Anunciamos o Evangelho, para que, como Paulo fala, nós creiamos e cumpramos esse ide, crendo que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então que Deus seja sobre a sua vida, meu irmão, que você medite e celebre esse dia tão importante para nós, que é esse dia de Páscoa. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus.